Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre Bitcoin. Muita gente nos perguntando se o momento é interessante para compra ou não. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar desse vídeo dar um like e compartilhar. Obviamente também não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostam de Bitcoin, não gostam, se estão de olho, se não estão, né, a perspectiva de vocês aí para a criptomoeda, tá? Eu lembro, né, pessoal, que normalmente nesses momentos, quando a gente tem uma recuperação de preços, é normal daí as pessoas voltarem a perguntar, né? A gente vai ver depois ali no gráfico que, mesmo com a alta recente, a queda foi muito grande das criptos, incluindo aqui o Bitcoin, né? E basicamente aí o que nós tivemos nas últimas semanas foi uma melhora da expectativa em relação à questão de juros nos Estados Unidos. Ontem o Fed elevou o juro em 0,25 ponto percentual, que era o esperado, e o discurso foi mais ameno, né? Mesmo que o Fed não vá diminuir juros, muito improvavelmente vai diminuir juros ainda em 2023, pelo menos se diminuir o ritmo e continuar a inflação, né, começando a se acomodar do jeito que está, pode ser sinal sim que em algum momento a gente volte a ter juros mais baixos lá nos Estados Unidos, e isso, claro, acaba sendo positivo, tá? Isso traz, sim, no curto prazo, né? Tem essa correlação, vamos dizer assim, em relação a essa questão de juros, e inclusive o Bitcoin voltou a operar hoje aí acima dos 24 mil dólares, coisa que não acontecia já há bastante tempo, né? Está subindo mais de 35% somente esse ano. A visão que a gente tem fundamentalista, né, pessoal, das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, é uma visão positiva, né? A aceitação está cada vez maior, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de cada vez mais o investidor institucional americano, principalmente, comprar criptos, porque se passa a ser aceita, né? Como a gente tem visto em relação a essas questões de regulação, tem fundo de pensão que vai comprar, ou tem que comprar, né? Então a gente imagina que o dinheiro que vai movimentar ao longo do tempo vai ser cada vez maior. Tá? E além disso, né, a gente não pode esquecer que o principal é ter uma posição pequena, que é o que a gente comenta sempre. Né, porque o principal risco hoje do Bitcoin é ficar de fora. Isso a gente já vem comentando aí desde ali de 2019, 2020. O interessante é sim ter uma posição, nem que seja pequena, em criptoativos, que não dá para fazer, como não dá para fazer em nenhum tipo de ativo, é pegar e colocar 90% da carteira, 100% da carteira numa coisa só. Né? Quanta gente acabou não quebrando a cara porque desfez de tudo que tinha na carteira e comprou só o Bitcoin, que é uma coisa que a gente não concorda. Então a nossa visão fundamentalista continua positiva nesse sentido. Inclusive aqui a Capitalizo tem uma carteira de criptos. E o que a gente faz, né, pessoal? Nos momentos que o Bitcoin está muito sobrevalorizado, no sentido de ter tido uma valorização muito grande, e a participação dele cresce na nossa carteira, vamos supor que eu vou ter uma participação de 3% numa carteira de criptoativos, numa carteira total. Pô, foi para 6, 7%, a gente entende que é o momento de reduzir. E só fazendo esse tipo de movimento, só para vocês terem uma ideia, a gente recomenda Bitcoin há mais tempo, mas a nossa carteira de cripto está com um rendimento de 14%, enquanto o Bitcoin caiu 57% desde março de 2021. Justamente porque quando está em baixa, a gente ou aguarda ou compra mais, e quando está em cima, a gente pode fazer algum tipo de recomendação de venda para manter esse equilíbrio. Então é interessante sim ter uma posição pequena, tá? E pensando também com uma visão técnica aí de curto e médio prazo, quando a gente olha o gráfico, né, pessoal, esse aqui não é o gráfico do Bitcoin, esse aqui é o gráfico do QBTC, que é um dos ETFs que tem aqui na B3, que ele emula, né, o Bitcoin, ele tem Bitcoin na carteira dele, tá? Claro, o investidor que preferir, ele pode comprar Bitcoin direto, só cuidado para não deixar na corretora, né? A gente inclusive tem um vídeo que explica para os clientes como é que coloca em carteira, enfim, né? É interessante cuidar com essa questão, né, porque a gente já viu dar vários problemas, mas esse QBTC, né, ele é negociado na B3, e ele está graficamente bem perfeito, então está mais interessante até do que o próprio Bitcoin, né? Mesmo que ele vai seguir o movimento do Bitcoin, para analisar. Né? Então a gente vê que o Bitcoin estava numa tendência de baixa aqui desde setembro de 2021, chegou a cair em torno aí de 80%, e a gente já vinha aguardando, né, o rompimento ou a finalização dessa tendência de baixa para comprar o Bitcoin em médio e curto prazos, né? Porque a gente tem uma visão fundamentalista interessante, positiva,
e uma visão de curto prazo que a gente estava esperando. E como eu já falei algumas vezes, o gráfico é a melhor ferramenta aí para a gente, para nos apontar os momentos de compra e os momentos de venda. E nesse rompimento aqui, sim, nós recomendamos a compra do Bitcoin. Claro que por essa estratégia, agora, né, não porque subiu lá 30%, 40%, não por causa da alta, mas pela distância que está aqui do fundo, em torno de R$5, hoje fica um pouco complicado de comprar, por exemplo, aqui por essa estratégia que é do rastreador de tendências, que é a nossa estratégia de médio prazo, comprar Bitcoin, né? Mas daqui a um pouco, graficamente, volta a fazer sentido. Mas hoje a gente não pensa nem um pouco em vender essa posição, né? Então, sim, no longo prazo continua interessante e no médio e curto prazos, né, tem uma boa perspectiva de alta, até porque foi o que eu falei, né? Ele subiu pouco perto do que tem aqui para cima, né? Claro que não tem como dizer se vai bater 12, 13, 14, a gente está acompanhando, mas quem tem, nesse momento, a gente não recomenda a venda para quem está pensando em médio e curto prazo. E para quem não tem, pensa numa posição de longo prazo, tem uma carteira de criptos como a nossa para seguir, ou então, né, vale a pena sim ter 1% da carteira, pelo menos ali no Bitcoin, a gente entende que seja sim interessante, né? A gente acredita que mais vai ajudar a carteira no longo prazo do que atrapalhar, mas sempre com pequenas posições, tá, pessoal? Eu faço esse alerta aqui sendo repetitivo para não ver ninguém se quebrar. Então a gente tem uma visão, sim, bastante positiva aí para o Bitcoin, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, tá certo? Eu lembro, né, pessoal, que eu vou deixar aqui na descrição essas informações, inclusive das nossas assinaturas, das nossas estratégias. Qualquer dúvida, vocês podem nos mandar um e-mail para contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame no WhatsApp. Mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.